Se a chama arde é Gabo arde, e em todo canto Gabo arde vai bem. Se é prendedor, espetinho ou fósforo, é Gabo arde, eu aposto. papel, alumínio e acendedor de fogão, a marca que o brasileiro tem na mesa e no coração. Gabo arde, Gabo arde. Vocês já ouviram falar em pirulitos rochosos? É esse encanto que eu vou te ensinar hoje. A gente mistura um bocadinho de culinária com química e no final, gente, a gente tem esse pirulito que encanta, seja para decorar mesas de festas, dos temas mais variados ou mesmo para mexer drinks, coquetéis. Se trata de açúcar, é um pirulito, então super combina aí para mexer aquela caipirinha ou os mais variados tipos de bebidas. E eu vou te ensinar todos os detalhes, desde a embalagem, como comercializar, colorir, embalar. Eu tenho certeza que você vai ficar encantado com tanta delícia. Bora conferir todos os detalhes do pirulito rochoso? Então vamos falar um pouquinho de perto dos utensílios que vamos utilizar. Você pode utilizar uma taça, um copo de cerveja, um jarro, qualquer recipiente de vidro. Porém, para produzir em quantidade dificulta a espessura do pote. Então eu gosto de utilizar esses vidrinhos para condimento, que são compridos e finos, de 100 ml, tá? Dessa forma, vem ver aqui de pertinho. Eu consigo colocar até 79 dentro de uma bacia grande como essa. Eu coloco um do ladinho do outro. Isso facilita muito eu ter que mudar o lugar, armazenar, quando eu tenho que fazer grande quantidade de pirulito. Para fazer o pirulito, eu preciso do quê? Palitos de madeira. Pode ser o de bambu? Pode ser, só que o de bambu vai dificultar você a cortar o palito caso você queira diminuir o tamanho depois. Então esses de madeira aqui, eu acho ideais, tá? Esse de 180 milímetros, eu adoro para esse tamanho de vidrinho, porque eu não preciso cortar. Facilita muito esse processo não ter que cortar. Para esses palitos pararem aqui, olha, dentro dos potinhos, que é o que nós vamos fazer, o que eu utilizo? Pregador de roupa. Gente, o pregador facilita bastante. Eu tô utilizando esse pregador da Gabo arde, tá? Por ele ser pretinho, eu já diferencio, eu deixo específico só para cozinha, tá? Então eu guardo num potinho, só tô mostrando para vocês o que eu utilizo, pode ser qualquer pregador. Ó, ele é pequenininho, é de plástico, tá? Então é melhor porque não acumula contaminações, né, para cozinha. Palito de madeira tem a ponta e tem a base que é reta. Eu vou fazer o pirulito nessa parte mais grossa do palito. Então eu vou colocar ele dentro da calda e eu uso o pregador que eu coloco até o extremo aqui para segurar esse palito. Eu preciso que esse palito não encoste no fundo do vidrinho. Então, olha, eu já meço aqui o tamanho ideal. É isso, olha, o palitinho vai segurar. E eu consigo colocar em todos com facilidade, olha, aqui dentro da minha caixa, porque a gente vai intercalando, ó, vai um encaixando no outro. Deu para perceber? Então fica bem fácil o processo. Pode fazer nos copos normais, também com pregador e palito normal. Vai dar super certo da mesma forma. Então já deixe todos os vidrinhos ou os copos que você for utilizar, tudo lavadinho, pronto, esterilizado, para você vir com facilidade montando esses pirulitos. Agora vamos fazer a calda base. Gente, é só açúcar e água. Se atente aos detalhes para não errar. Vamos de pertinho? O fogo ainda desligado. Eu pego uma panelinha e coloco aqui. Vou acrescentar 750 gramas de açúcar cristal, pesado em balança, tá? Sempre importante. E vou colocar 300 gramas de água, 300 ml. E é só isso, só esses ingredientes. Eu vou mexer com cuidado para esse açúcar não sujar as laterais da panela.
Pode ser na boca menor do seu fogão em fogo médio e vou deixar formar essa calda. Fica do lado para ver se essa calda vai subir, derramar, tá? Cuidar dela, o ponto é importante. Eu não posso deixar essa calda engrossar. Eu vou mostrar o ponto certinho para vocês. Gente, e para atingir essa calda depois, eu vou usar corante em gel. Pode ser qualquer marca que vocês gostem, de cores variadas. Nós vamos fazer várias cores. Então eu já deixo do ladinho. E como que eu sempre coloco a mesma quantidade de corante? Eu tenho um truquezinho. Eu coloco aqui na balança uma colherzinha, aonde eu peso essa quantidade. Então, ó, eu taro a balança, tá zerada. E aí, ó, eu coloco aqui uma quantidade, 4 gramas de corante é o suficiente para ficar bem escuro. Vai depender a cor que você quer. Se é um verde escuro, se é um verde mais claro, tá? Aqui eu coloquei 4 e já deixo do ladinho. Já deixo também uma panela com água gelada aqui do ladinho para parar a cocção dessa calda assim que chegar no ponto. Essa minha panela tem fundo grosso, então demora um pouco a mais. Se for naquelas canecas leiteiras fininhas, esse processo vai acontecer em até 10 minutos, tá? Menos de 10 minutos. Se for subir e derrubar, o que eu faço? Desligo. Desliguei o fogo. Esse é um indício que já ferveu agora por completo, tá? Tô fazendo aqui para vocês acompanharem sem o termômetro. Ó, continua fervendo mesmo com o fogo desligado. Agora eu ligo novamente. Fogo baixo. Então tem que cuidar. Só nessa primeira vez que vai dar uma erguidinha, ó. Depois foguinho baixo, ele já fica sem levantar. Eu já tenho aqui uma temperatura de 106 graus. Já vou desligar. Isso de misturar, gente, de falar que não pode misturar a calda, não tem nada a ver, é mais para não subir mesmo. Eu vou misturar aqui para saber que temperatura que a gente chegou. Eu já desliguei o fogo, tá? Ó, 105,8, o ponto ideal que eu quero aqui. Nesse momento, olha, eu já pego uma panela aqui com água gelada e já vou molhar o fundo dessa panela para parar a cocção. Tá? O açúcar, ele chega numa temperatura muito alta. Então, quando eu mergulho aqui na água gelada, eu já consigo resfriar um pouco essa calda. Eu vou virar essa calda em uma caneca. Como eu fiz na panela, essa caneca aqui vai facilitar envasar essa calda nos potinhos. Se você já fez naqueles fervedores, ok, tá super certo. E o que eu posso fazer aqui para resfriar essa calda é colocar a caneca na água gelada. Meninos e meninas, o que pode dar errado aqui nesse processo? Essa calda, você cozinhar demais. Deixar secar, porque daí essa calda não vai fazer os cristais de açúcar que a gente quer. Vai cristalizar. Então, o ferver demais que é o problema. O que eu preciso? Nessa primeira calda, aonde nós vamos aprender o pirulito, eu vou ter que tirar uma amostra dessa calda antes de pintar, tá? Pra gente fazer a cola dos palitos. Como falamos anteriormente, eu uso esses vidrinhos, então eu já uso ele mesmo para uma medida. E eu vou encher aqui de calda esse vidrinho para usarmos de medida. Ó, bem cheinho. E conforme essa caldinha aqui for secando, eu preciso ter mais um pouco para repor. Então, eu vou deixar mais meio potinho para repor essa cola dos pirulitos. Ok? Calda inteira
vai render 7 a 8 pirulitos desse tamanho que eu vou fazer. Aqui vai dar menos porque eu vou colorir essa calda. Ainda aqui, ó, vou deixar aqui na água fria porque eu preciso dessa calda mais fria para colocar os palitos. Lembra daquele corante que colocamos? Para uma receita, gente, eu uso as 4 gramas. Aqui eu vou pôr menos porque eu tirei um pouco dessa calda. É sempre bom você pesar a quantidade para você sempre fazer da mesma tonalidade. Aqui ficou escurona. Não coloquei nem 2 gramas, tá? Acho que 2 gramas é o suficiente de gel. Geralmente, a parte do corante eu coloco a olho. Nas próximas cores eu falo a quantidade certinha para vocês. E agora vamos lá para os nossos potinhos. Então, com a jarrinha, olha, facilita bastante esse processo de você já encher os potinhos, tomando cuidado para não derramar aqui. Nós tiramos um pouco da calda, lembra? Por isso que deram 6 vidrinhos, geralmente dá de 7 a 8. Então vamos lá. Tons mais claros de corante em gel, 1 a 2 gramas. Tons mais escuros, 4 a 5 gramas. Vai depender a cor que você quer no final. Vou deixar na descrição do vídeo a coloração, quanto que eu usei de cada corante. Agora vou fazer o mesmo processo com as outras cores. Mais uma calda, cada calda dessa eu pinto com uma cor. Vem aqui e enche os potinhos. Para daí colocarmos os palitos que estão secando. Com a nossa colinha já pronta, vamos fazer a base de açúcar, que é onde vamos pescar essas moléculas para agrupar e formar o nosso pirulito rochoso. Então eu tenho aqui os palitos de madeira e eu vou mergulhar nessa calda. Gente, eu nunca vou utilizar a ponta fina, eu quero a base mais grossa do palito, tá? Para pescar essas moléculas. Então olha por que eu enchi um dos vidrinhos. Para servir de medida também e cola. Eu afundo o palito aqui, assim eu sei que vai ficar da profundidade que eu preciso já para os pirulitos. Então, olha, eu mergulho nessa cola, deixo pingar todo o excesso, tá? E daí venho aqui uma tigela com açúcar cristal e mergulho aqui o açúcar nesse palito. Se a potinha não ficar toda vedada como ficou aqui, eu tenho que vir, molhar novamente e pegar mais um pouquinho de açúcar, tá? Todo o palito tem que ficar coberto de açúcar. E olha por que eu gosto dessa vasilha, já cabe aqui meus palitos certinhos. Então olha como é prático. Pego a ponta fina, deixo para cima, a ponta grossa eu mergulho. Deixo aqui escorrer todo o excesso, dou uma balançadinha, coloco ali na vasilha de açúcar e literalmente mergulho todo esse palito no açúcar. Tem que ficar a ponta totalmente coberta. Ó, vou colocando um do ladinho do outro. O que acontece se eu colocar esses palitos agora dentro da calda morna? Esses palitos vão soltar esse açúcar. Eu preciso que esses palitos sequem para somente depois colocar na calda que fizemos e está esfriando. E a calda também não pode estar quente. Então é super prático, ó, porque enquanto a calda esfria, aqui tá bem calor e o clima tá bem seco hoje. Isso é fundamental. Então quanto mais o clima estiver seco e quente, mais rápido esses palitos aqui vão secar para eu conseguir colocar ali na calda já fria. Eu vou fazer esse processo com todos os pirulitos. Como hoje eu vou produzir em torno de 60 unidades, eu já preciso fazer esses 60 palitos. Para que eu deixei esse resto aqui de cola, gente? Para que conforme for diminuindo a calda aqui do meu potinho, eu consiga preencher ele novamente. Porque eu quero que todos os pirulitos fiquem do mesmo tamanho. Assim que eu terminar os palitos,
vou deixar secar por umas 2 horas, eles ficarem bem sequinhos. Aí sim, a gente vai colocar esses palitos na calda. E aqui os palitos dos pirulitos já estão todos prontos. Eu deixei aqui parado, gente, por umas 3, 4 horas e tá bem seco. É importante que essa calda e o açúcar cristal que colocamos aqui seque, tá? Porque senão, ao colocar no vidro com a calda, esse açúcar se desprende e vai parar lá no fundo. E eu não tenho cristais para ligar com as moléculas do açúcar. Então, com eles devidamente secos, agora vamos colocar os palitos na calda que já está fria. Olha, pessoal, aqui já estão todos friozinhos, tá? Tem que estar no mínimo aí morno. Vou colocar aqui para vocês verem as diferenças das tonalidades. Para quem não tem balança de precisão, pode ser melhor colocar por gotas, tá? Eu vario entre 20 e 45 gotas. Tá? Então, os tons mais claros, em torno de 15 a 20 gotas, dependendo da tonalidade. Os tons mais escuros, daí sim, aqui tá trocado, né? Ó, os tons mais escuros, 45. Os tons mais claros, em torno de 15 a 20, dependendo a coloração. O importante é você olhar a cor, gostar dela. Tá? Pode observar que eu tenho 2 tons de verde, tenho 2 de azul, 2 de rosas e eu deixei da cor natural. Esse daqui eu fiz com metade de açúcar cristal e metade demerara, para ficar um pouco mais amarelinho. E eu utilizei ele na cor natural sem tingir. Dá certo também. Então é super prático. Eu pego esse pregador e coloco o palito até o máximo aqui dele. O que vai mudar aqui, gente, é a distância que eu coloco. Vou pegar um vidrinho vazio aqui. O ideal é que ele não pode encostar no fundo, tá? Então eu tenho que deixar um espaço lá no fundo de calda. O que eu faço? Eu pego estudo ali a quantidade, tá? Para que não rele no fundo. Olha só. Vocês não vão enxergar daí, mas tem que ficar um dedo aqui sem encostar no fundo. Geralmente eu pego um pregador aqui de amostra e eu sei que fica um dedinho aqui para colocar, ok? Então esse daqui eu já sei que deu certo, certo? Então eu vou colocar assim, olha. Pego o pregador, coloco aqui do lado e deixo um dedo do pregador para fora, tá? E daí eu venho fechando aqui. Essa é a minha marcação. Quando eu faço isso, eu tenho todos os tamanhinhos iguais, tá? Daí eu vou só enfiar esse palito na calda. Gente, olha que fácil. Só tomar cuidado para ficar bem no meio. Não ficar torto, não encostar nas laterais. Parece difícil, gente, mas é super simples, tá? Vou colocar os pregadores em todos os pirulitos. E aqui já estão todos com o pregador. Fiz até 4 com pregador normal de madeira para vocês verem que dá certo do mesmo jeito. Aqui sobrou alguns potinhos. Aqui renderam 53 pirulitos rochosos com 5 quilos e 300 gramas de açúcar. Comprei um pacote de 5 quilos e complementei com mais um pouquinho. E ficaram desse jeitinho. Agora é a hora, gente, de olhar bem dentro e centralizar. Porque às vezes você vai deixar esse pregador um pouco torto e ele vai ficar fixado nas laterais, tá? Então é importante que daí você centralize aqui para que ele cresça por todos os lados de forma igual. E dessa forma eu vou deixar por 3 dias nessa calda. Por 3 dias ele vai acoplar, digamos assim, todas as moléculas dessa substância e vai formar cristais com esse açúcar. Não vai ser uma quantidade muito grande para deixar um pirulito muito grosso. Quanto maior o recipiente, mais calda vai, mais moléculas tem, mais gruda cristais nesse palito. Certo? Então, se eu colocasse um copo americano, vai deixar 7 dias direto
ou um copo mais gordo, um vivo mais gordo, 7 dias direto vai estar pronto o pirulito. Aqui, em 3 dias, ele vai acumular tudo que esse líquido tem e não vai ficar muito grosso. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, daqui 3 dias, nós vamos dispensar essa calda, encher com uma nova calda e colocar os pirulitos nessa nova calda. Aí sim, vai ter mais moléculas para agrupar mais e deixar o pirulito mais grosso do jeito que a gente quer. Vocês vão dizer, ai que trabalho, 2 caldas. Gente, com 2 panelinhas você faz isso assim, meia hora, é muito rápido essas caldas para trocar e o desperdício é menor do que você ter que ficar com muito copo em cima de uma mesa. Ó, aqui é pequenininho, você faz praticamente 80 numa caixa como essa, é super prático para armazenar. Pulo do gato aqui, tem problemas com formiguinhas, doceiras? Aqui nessa vasilha você vai colocar água com detergente embaixo. Assim, se as formiguinhas forem adentrar, elas caem na água com detergente e ficam, não vão subir para a calda. E cobrir com um tule aqui para que não venha mosca, bichos, insetos indesejáveis, tá? Então, ou cobre com um pano de prato aqui em cima dos palitos ou com um tule para que não venha bichinhos. Daqui 3 dias nós vamos ver esse resultado e fazer a segunda calda. E tá? Não é trabalhoso. Quem vai fazer o trabalho é o tempo durante 7 semanas. Você vai estar disponível para trabalhar com outras coisas, produzir mais pirulitos, enfim, outras variedades. Se passaram 3 dias que estão desse jeito os pirulitos. E agora, olha, vou tirar o plástico filme. Eu sempre passo o plástico para que fique bem protegido. E nós vamos retirar esses pirulitos da calda. Lembra que eu falei que depois de 3 dias nós íamos trocar essa calda? Primeiro, gente, eu tiro, ó, e deixo escorrer um pouquinho bem essa caldinha. E daí eu já tenho aqui, ó, uma forma com papel toalha para absorver o que esse pirulito aqui escorrer. Então eu vou tirando daqui, ó, e colocando em cima dessa forma. Geralmente aqui em cima vai estar uma película mais durinha, tá? Deixa eu ver um outro que esteja mais difícil. Você dá uma quebradinha, puxa que vai soltar. E daí, olha, escorre bem. Põe aqui para escorrer o excesso. Olha a diferença de coloração. O verde claro e o verde escuro. Bora olhar de pertinho, que lindos nossos cristais. Olha como já tá formando. Só que tá muito fino ainda. A gente quer pirulitos bem grossinhos, né? Então, nós vamos retirar todos os pirulitos daqui. Ó, deixa eu tirar mais um. Quando eu pego, ó, não quer soltar. Porque a superfície ali, ela tá bem durinha, tá? Daí às vezes é difícil de soltar. Mas ó, dá uma mexidinha, uma puxadinha que ele solta, tá? Tem que quebrar essa superfície. Foi bom ter acontecido com esse daqui para vocês verem, ó. Esse aqui aconteceu um errinho. Encostou no fundo do potinho, olha, quando eu coloquei. Daí, o que grudou aqui na pontinha ficou grudado lá dentro do pote. Então esse aqui, ó, já não ficou perfeito como os outros, tá? E eu vou fazer isso, ó, com todos os pirulitos, tá? E vou descartar esse líquido dos potinhos. Ó, vou descartar essa calda. Não é necessário lavar, gente, os vidrinhos, porque nós vamos colocar novamente nos mesmos vidrinhos a calda nova. E voltar com os pirulitos para essa nova calda. Troquei de forma aqui para vocês terem uma ideia bem real da coloração. Podem observar, eu gosto do verde mais escuro, porque tem bem o tom de uma esmeralda, tá? Então realmente, gente, depois deles secos igual está aqui, ó, quando já não molha mais o papel, secou, o tempo de eu fazer as caldas, ele fica bem duro, parece uma rocha mesmo. É muito gostoso. A ideia é que pareça com pedras preciosas mesmo. Então vejam bem as cores para escolher.
Eu acho que aqui fica bem esmeralda. Aqui ainda dá pra ver um pouco a coloração do palito por baixo, porque eles estão muito finos, né? Embora o rosa escuro seja mais bonito, mais parecido com pedra natural é o rosa claro. Agora, nós vamos fazer o que a gente fez lá atrás. As novas caldas já estão aqui todas no potinho, tá? Eu dispensei a calda antiga, lavei os potinhos e coloquei a calda nova. E agora nós vamos recolocar. O que eu gosto de fazer? Vamos começar pelos verdes claros. Nessa segunda etapa, na primeira também seria o ideal. Eu gosto, tem que estar fria a calda, de centralizar bem, tá? Aqui fora e só depois colocar o potinho lá pra dentro. É uma coisa que eu gosto de fazer para realmente não ter muita perca. Vou fazer esse processo com todos eles, tá? Recolocar na calda. E, gente, agora eu vou deixar mais 3 a 4 dias, tá? Que vai dar os 7 dias totais. Se você tiver feito num recipiente maior, não precisa fazer a segunda etapa como eu fiz aqui. Daqui 3 a 4 dias eu mostro o resultado para vocês. Depois de mais 3 dias, tá? Esse tempo pode variar, 2 a 4 dias, vai depender aí do clima, da textura da calda, enfim. Vocês vão ver que quanto mais clara a calda, maior eles ficam, tá? Às vezes os muito escuros demoram mais tempo. Quando a gente vai tirar, ele tá praticamente, ó, do tamanho da boca, tá? E agora sim, chegou no tamanho aqui que eu quero. Eu deixo escorrer aqui, um pouquinho eu posso parar aqui, ó, em cima do armário, assim um pouquinho, ele fica, escorre esse excesso de calda e daí sim eu vou tirar do potinho e vou vir aqui pro papel toalha. Então, gente, o total vai ser mais ou menos 7 dias para termos assim os pirulitos prontos, tá? E agora vamos tirar todos do potinho. Ó, observa que esse verde mais escuro, ele já ficou um pouquinho mais fino. Então você pode fazer uma outra calda para crescer, pode deixar desse tamanho. Olha lá o comparativo, em que o tamanho ele varia um pouco mesmo. Aqui eu já posso tirar os pregadores, porque agora é só deixar escorrer esse excesso de calda e os pirulitos estão prontos. Quando você for tirar, às vezes vai ter que, ó, dar uma quebrada na casquinha que forma por cima. Não estraga seu pirulito, se for necessário, enfia a pontinha de algum utensílio, uma faquinha para quebrar ali e não perder mais pirulitos. Olha esse claro, gente, olha o tamanho, olha que lindo que ele fica. Eu vou tirar todos aqui do líquido, tá? Vou colocar aqui, olha de pertinho. Agora é só deixar aqui no papel toalha absorvente novamente para escorrer esse restante de calda e secar. E estarão prontos para serem embalados. E ao final dos 7 dias já temos os nossos pirulitos prontos e estão lindos. Bora ver de pertinho? Gente, olha isso. Eu deixei escorrer direitinho na folha de papel, igual eu mostrei para vocês. Aí depois eu coloco nessas caixinhas, olha. Olha como ficam incríveis. Gente, são incríveis para venda. Seja para enfeitar uma mesa de aniversário, para você mexer drinks, tem uma infinidade de possibilidades de comercializar esse produto. E agora eu vou mostrar para você como eu embalo para entregar, tá? Mas tem várias formas, pode fazer do seu gosto. Eu gosto assim em embalagens com 15 unidades, tá? Que pode ser de cor sortida ou pode ser de uma cor só. Eu trabalho com um pedido mínimo de 15 unidades. Isso facilita o processo de fabricação e dessa forma dá super certo, tanto para entregar na cidade como para mandar por correio, tá? Eu coloco um em cima do outro assim, muito plástico, bolha envolvido entre eles, para não correr o risco de ficar batendo
e vai super bem. E vocês viram que lindos que fica? Você pode colocar assim nos copos ou em qualquer tipo de decoração, gente, fica um charme. Para mexer bebida, então, é um encanto a mais. Hoje tanta gente coloca aí os bartenders em festas e não se preocupa com esses detalhes que é o que marca o evento. Vamos ver de pertinho como ficaram? Gente, e olha isto. Olha de pertinho para vocês verem. Olha. Gente, eles são super resistentes e crocantes, tá? Ficam muito duros, eles não quebram com facilidade. Olha, para mexer drinks, ele derrete super devagar. Ele dura bastante tempo. Olha, bem resistente e dura o drink todo. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, dê um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aqui embaixo para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima receita. Tchau, tchau! Gabuardi, Gabuardi.